Paz do Senhor, povo de Deus, como que vocês estão? Eu espero que esteja bem, se não está, eu profetizo que vai ficar em nome de Jesus. Meus amores, passando aqui para compartilhar uma passagem que falou muito ao meu coração essa semana, de uma forma a qual nunca havia falado. E por isso eu resolvi passar aqui para compartilhar essa passagem com vocês. Ela se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25, que diz assim: Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas nada, em vez de melhorar, somente piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe no seu manto, porque pensava: se eu somente tocar no seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu o seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos. Vê a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: Quem me tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: Filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Às vezes o que falta é uma atitude. Às vezes o que falta é a gente se posicionar. Às vezes o milagre da gente está tão pertinho. Às vezes as bênçãos estão tão perto da gente. E a gente, por medo de tocar, por medo de tomar uma atitude, acaba padecendo, acaba perecendo, acaba se perdendo. Essa mulher, ela poderia muito bem ficar em casa, continuar ali no mesmo sofrimento a qual ela estava há 12 anos, mas não. Ela ouviu falar de Jesus, ela viu falar a respeito dos milagres que Jesus fazia e pensou: se eu somente tocar, eu serei curada. Ela poderia muito bem ficar ali, acomodada na situação a qual ela estava, mas ela não se acostumou àquilo ali. Ela falou: eu preciso tomar uma atitude, eu preciso fazer algo. E naquele momento que ela pensou: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Hoje em dia nós estamos acomodados. Muitas das vezes nós estamos sofrendo, estamos perecendo em alguma situação, em alguma área de nossas vidas e não tomamos atitude. Aquela mulher, naquela época, ela poderia muito bem ser apedrejada, porque ela não poderia tocar em ninguém, porque ela era considerada impura. Ela rompeu o medo, ela teve ousadia de tocar em Jesus. Às vezes você está com medo de alguma situação, mas eu quero te dizer: tome uma atitude, toque em Jesus. Jesus está aí, basta você tocar. E aquela mulher, ela teve bastante ousadia. Eu fico me colocando no lugar dela e pensando, no meio daquela multidão, se as pessoas ali soubessem que ela estava impura, o que aconteceria? O que eles fariam com ela? Às vezes a gente fica com medo da acusação das pessoas. Às vezes a gente fica com medo do que as pessoas vão dizer e acabamos perdendo o nosso milagre por causa de medo de pessoas, medo do que vão falar, medo do que vão dizer, medo do que vão pensar. Eu quero te dizer nesse dia de hoje: tome uma atitude, se posicione. Jesus está aí, basta você tomar a atitude de tocar nele. Essa mulher, ela ficou ali pensando: se eu somente tocar, ela nem havia tocado, mas na sua mente ela já tinha tomado uma atitude: se eu somente tocar. Da mesma forma é hoje. Jesus não mudou, Jesus é o mesmo. Ele está aí, basta que você toque. Mas para você se levantar e tocar em Jesus, você tem que tomar uma atitude. Aquela mulher estava enferma há 12 anos. É muito tempo. Eu não sei há quanto tempo você está paralisado na situação que você se encontra hoje. Mas eu quero te dizer: tome uma atitude. Jesus está passando, Jesus está aí. Basta você tocar nele. Basta você tocar nas vestes de Jesus, você será curado, você será transformado. Aquela mulher poderia muito bem continuar gastando, até mesmo que não tinha, porque a palavra que nos diz que ela já havia gastado tudo que tivera com os médicos e nada foi resolvido, somente piorava. Piorou por quê? Porque ela gastou tudo que ela tinha, tudo que ela construiu durante a vida e simplesmente
pagou para os médicos e não resolveu nada. Piorou porque ela continuou doente e ela ficou sem nada. Às vezes a situação que você se encontra é essa. Você está doente, já gastou tudo que tinha e nada foi resolvido, mas eu quero te dizer que Jesus é o médico dos médicos. Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda transforma. Mas para que isso aconteça, eu e você, nós precisamos tomar uma atitude. E ali naquele momento que ela tocou em Jesus, ela foi curada imediatamente. E Jesus sentiu que dele saiu virtude, Jesus sentiu que dele saiu poder. Pela forma a qual ela tocou Jesus. Ela tocou em Jesus com tanta fé, com tanta ousadia, que saiu virtude do Senhor e simplesmente deixou ela curada. Às vezes você olha, mas ela poderia contaminar Jesus. Deixa eu te dizer algo. Quando você vai para Jesus, não tem como nós contaminarmos Jesus. A única coisa que acontece é nós sermos limpos, é nós sermos curados, é nós sermos transformados, porque Jesus transforma. Ele é a cura, Ele é a transformação, é Ele que traz a salvação. Então, a partir do momento que eu e você tocarem em Jesus, as coisas vão mudar. Pode não ser instantaneamente como foi no caso dessa mulher, porque existem coisas que levam tempo. Mas no caso dela, especificamente, foi imediatamente. E eu posso te dizer que existem coisas que na hora que a gente chega aos pés de Jesus, que a gente toca nele, a gente sente a diferença. Quero te dizer, eu não sei aonde é que você estaciona. Eu não sei o que é que tem te impedido de tocar em Jesus, mas eu quero te dizer, tome uma atitude, toque nele, busque a Ele. Ele pode todas as coisas, Ele pode transformar, Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode transformar a vida financeira, Ele pode todas as coisas. E essa mulher, eu fico olhando, gente, quanta ousadia. Eu, sinceramente, eu fiquei maravilhada ao ver a ousadia dessa mulher. Gente, eu fiquei pensando, ela poderia ser apedrejada ali naquele momento se alguém imaginasse que ela estava impura e andando no meio da multidão. Gente, ela rompeu o medo. Ela simplesmente teve a ousadia de falar, não, esse medo não vai me paralisar. Esse medo não vai me paralisar, não vai me impedir de receber o meu milagre. Eu vou ser curada, esse medo não vai me impedir. E às vezes é o medo que tem te impedido de receber o que o Senhor tem para entregar na tua vida. Às vezes você tem medo de coisas pequenas e que está te barrando de receber as bênçãos do Senhor para a tua vida. Às vezes é o medo que tem te impedido do seu ministério alavancar. Às vezes é o medo que tem te impedido de você receber a cura. Às vezes é o medo que tem te impedido de ser liberto. Às vezes é o medo que tem te paralisado, que não tem te deixado avançar junto a Jesus. Mas eu quero te dizer nesse dia de hoje, tome uma atitude, toque em Jesus, porque Jesus está passando. Então toque nele. Não deixe que o medo te paralise. Jesus não mudou, Jesus é o mesmo. Basta que você consiga enxergar o horário que Jesus está passando e tocar nele. Mas para isso acontecer, você precisa tomar uma atitude. Milagres em nossas vidas acontecem, mas depende da nossa atitude. Se eu ficar paralisada no local a qual eu estou, eu jamais vou conseguir o meu milagre. Se eu ficar paralisada no lugar a qual eu caí, eu não vou conseguir o meu milagre. Eu tenho que tomar uma atitude de levantar e tocar em Jesus. Aí você pode dizer, mas Jesus vai lá, vai. Mas eu preciso tomar uma atitude de pelo menos levantar a mão para tocar nas vestes do Senhor. E neste dia eu quero te dizer, não deixe que o medo venha te impedir de receber as bênçãos que o Senhor tem na sua vida. Jesus estava ali no meio daquela multidão. Eu fiquei admirada. Eu fiquei viajando na dimensão dessa passagem. Jesus ali no meio daquela multidão. As pessoas cercavam Jesus ali. E uma mulher, uma ousadia tremenda, correndo até o risco de ser morta se alguém soubesse que ela estava ali no meio impura, teve a ousadia o suficiente para sair da sua casa, para romper a multidão e tocar em Jesus. Ei, deixa eu te perguntar nesse dia, qual é a multidão que tem te impedido de tocar em Jesus? Qual é a multidão que tem te impedido de se achegar até Jesus? Às vezes a gente fica tão focada em coisas mundanas que às vezes a gente se esquece que Jesus está aí, que a gente tem que tocar nele. O que é que tem te impedido? Qual é a multidão que tem impedido você de se achegar e tocar em Jesus?